do Senhor, irmãos. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Vamos estar abrindo nossa Bíblia em Isaías, capítulo de número 55. Aleluia. Versículo Isaías 55, versículo. Vamos pegar do 6, irmãos, até o versículo número 11. Nós vamos poder adiantar o máximo possível a pregação para nós podermos. Hoje também é noite de ceia. Louvado seja o nosso Deus. Amém, irmãos? Encoxando, se coloca de pé e reverência a palavra de Deus. Aleluia. Quem está neste momento, está andando na igreja, deve beber a água, bebe logo agora. Momento de nós reverenciar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. As criancinhas sentadinhas no lugar. Glórias a Deus. Todo mundo achou, irmãos? Amém? Acompanhe comigo a leitura. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o qual eu designei. Louvado seja o nosso Deus. Podem sentar os irmãos em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós notamos que quando foi lido também a palavra devocional, a gente vê o profeta Isaías nos trazendo uma confiança para a nossa vida. Confiança essa que ele fala que quando nós passássemos, se nós passássemos pelo fogo, ele estaria conosco. E pelas águas, as águas não nos afogaria, não nos submergeria. Por quê? Porque esse Deus provedor, ele está conosco. Um ponto importante para nós colocarmos em nossa vida. Nós lemos Isaías capítulo número 55. E o contexto de Isaías, se nós pegarmos o versículo 1, se os irmãos quiserem dar uma olhadinha rapidinho aí, nós olhamos que Isaías ele nos faz um convite, a palavra de Deus, que nós devemos ir ao Senhor. Ele fala: vinde e comprai, sabe, pão, vinho, e ele fala uma coisa que é notória: essa compra é uma compra sem dinheiro, não é isso que o contexto nos fala. Ele fala: vinde e comprai água, vinho, mas não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Já imaginamos isso? Nós podemos ir no mercado agora, chegar a comprarmos água, comprarmos alimento, e o dono agora do supermercado fala: não precisa de dinheiro. Logo nós entendemos que aquilo que é nos ofertado é de graça, porque nós não pagamos por aquilo.
E nós olhamos para esse texto, antes de nós aprofundarmos um pouco, nós vemos que o convite, o chamamento da salvação em Deus, nós temos que colocar em nosso coração e não arrancar isso, é pela graça de Deus em nossa vida. Não um esforço sacrificatório que vai arrancar a nossa força, que vai nos deixar exausto, que não vai nos deixar cansado. Não, nós temos que ter aqui no coração, como o salmista nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, para o cristão, é uma alegria fazer parte desse chamamento. Qual é o chamamento? Vinde e comprai sem dinheiro, porque a graça é de graça. A graça não se paga. Não tem como nós pagarmos a graça que Deus derramou sobre a nossa vida. Porque muitas pessoas entendem que quando nós viemos ao culto, nós estamos pagando aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Não estamos pagando nada ao Senhor. Porque nós entendemos, quando nós nos reunimos aqui neste local, independente se nós tivemos um dia estressante, isso foi de graça, e nós estamos aqui agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia o Senhor permitir eu adentrar nas tuas casas e adorar o Senhor, e adorar em espírito e verdade. Aleluia! Porque o Senhor deixa bem claro que Ele não requer de nós sacrifício de tolo, não, Ele não quer, mas Ele quer de nós um coração adorador. Ele requer de nós um quebrantamento de espírito em tua presença. Como já foi falado desde o começo do culto, estamos sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. É necessário nós sentirmos a presença de Deus. É necessário nós sentirmos a essência de Deus aqui nesta noite sobre a nossa vida. Independente da forma que Deus opera no seu coração, não importa, Deus está operando. Um vai responder ao Senhor com glória, aleluia, o outro vai ficar ligadinho ali orando ao Senhor, mas cada um tem a sua adoração na presença do nosso Deus. E esse é o convite que Isaías nos fala: vem, pode vir, ora e compre, que é de graça. A presença de Deus é de graça. Por quê? Por que é de graça? Nós olhamos para o profeta Isaías, o profeta messiânico. Ele fala muito e muito do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está nos dando um caminho de entendimento que quem comprou para nós é o que nós vamos fazer aqui daqui a pouco, parte, irmãos, do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entendemos que quem comprou essa graça para nós entendemos que quem comprou esse perdão para nós, independente do que nós éramos. Tá? Se nós formos olhar para o nosso passado, se nós formos olhar para o nosso irmão e falar assim: irmão, da onde que Deus nos tirou? Não é isso? Podemos olhar para a gente no espelho e falar assim: da onde que Deus te tirou? Olhando para nós no espelho. Da onde que Deus me arrancou para eu poder estar aqui nesta noite adorando ao Senhor e adorando em espírito e verdade. Então logo se entende que essa graça que Deus nos dá de graça, que provém do Senhor, não importa de onde que você foi retirado, não importa de onde você veio, de que situação Deus te tirou, não importa, mas o importante para Deus é você participar desse banquete, dessa graça que o Senhor te oferece de graça. Não deixa que ninguém venha impor, muitas vezes, regras de conduta ou de direção para você participar dessa graça. Não rejeita isso na tua vida. Lógico que nós entendemos que quando nós entramos na graça de Deus, Ele requer de nós doutrina, Ele requer de nós santificação, ela requer de nós separação, mas isso vem já no combo da graça em nossa vida. Isso já vem derramado em nossa vida através disso. Por quê, irmãos? Porque nós temos que entender que a nossa vida, a vida do cristão, não estou falando para aquele que está no mundo, estou falando para nós, quando Cristo nos chamou, a nossa vida é uma vida de reflexão e avaliação diante do nosso Deus. É uma vida de avaliação e reflexão. É necessário nós pararmos e analisarmos o que nós temos feito da nossa vida, o que nós temos feito da nossa existência, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, Ele derramou a graça sobre a nossa vida. Não precisa pagar. Mas com tudo isso nós temos que refletir o que nós temos feito diante do nosso Deus. Ao ponto do salmista nos fala aqui: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios em minha vida? E o versículo que nós lemos, é isso que nos chama a atenção. O versículo que nós lemos foi o primeiro versículo, versículo número 6. O que o texto nos fala, irmãos, busque
o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Olha, é uma oportunidade que Deus está nos dando de quê? Você está tendo oportunidade, então nós estamos tendo oportunidade nessa noite de buscar o Senhor. E Isaías fala enquanto Ele está perto. Nós entendemos que pode chegar um momento que Deus pode ser retirado da nossa vida e começar a estar longe da nossa vida. Em que sentido? De provisão de Deus, de cuidado de Deus, de proteção de Deus. Por quê? Porque nós não invocamos o Senhor quando Ele estava perto. Oh Deus, aleluia. E o Senhor está se revelando aqui nessa noite, perto da minha vida e da tua vida. Aleluia. O Senhor está se revelando aqui nessa noite, perguntando para nós: o que queres que eu te faça? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, Deus. Venha. Ele está falando assim, ó, se alimente. Ele está falando assim, ó, pão, água, vinho. Ele está falando, se alimente e se alimente de graça. Então, um banquete espiritual aqui nessa noite para você se alimentar. Louvado seja o nosso Deus. Tem um banquete espiritual aqui nesta noite derramado pelo nosso Deus para nós podermos nos alimentar enquanto Ele está perto. Buscar o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode ser achado. Louvado seja o nosso Deus. Tem um louvor da harpa cristã que é cantado muito na igreja batista. Quando eu era menor, de vez em quando ia na igreja batista com meu pai ou com minha mãe, eles eram da igreja batista. Tem um louvor que diz: quando findar o labor nesta vida, né? Qual futuro será o teu lar? Qual destino há de ter a tua alma? Então é isso que o profeta Isaías está falando nessa noite, ó. Acha o Senhor, busca o Senhor enquanto pode se achar, invocar enquanto Ele está pertinho de nós, quando Ele está se revelando a nós por graça e por misericórdia, não porque nós não merecemos, mas a graça dele nos alcançou, o perdão dele nos alcançou. O favor de Deus nos alcançou, porque se nós obedecemos a Deus, é porque o favor de Deus já nos alcançou. Nós não obedecemos a Deus para o favor dele nos alcançar, não, o caminho é o contrário. Nós obedecemos porque o favor dele já alcançou a nossa vida, nos regenerando, nos transformando e nos dando um novo coração na presença de Deus. A Bíblia é categórica de nos formar que nós estamos mortos em delitos e pecado. Nós estamos distantes de Deus, alheio à vontade de Deus. Mas a Bíblia também nos fala que Ele nos deu vida. Aleluia. Estamos nós mortos em delitos e pecado. Louvado seja o nosso Deus. Quem deu vida? Deus. O favor de Deus, a misericórdia de Deus nos alcança e nos arranca de onde nós estivermos. Com mão forte e com braço forte, porque é o Senhor que arranca. Não é nós que saímos não, tá? Mas o Senhor nos arranca. Ele fala agora: busque o Senhor enquanto se pode achar. Agora invoque o Senhor quando Ele está perto. Louvado seja o nosso Deus. Porque nós olhamos na passagem em Lucas capítulo de número 19, versículo 20. A palavra de Deus vai nos falar que havia um certo homem que ele tinha grande fazenda, botou bastante coisa em celeiros e agora estava sobrejando todos aqueles alimentos, e agora ele construiu mais celeiros, quebrou aqueles velhos e fizeram mais celeiro novo. E agora a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor para aquele homem e pergunta: louco, se te pedirem hoje a tua alma, para quem será a tua alma? Irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, sabe por quê? Às vezes nós estamos igual a passagem de Marta e Maria. Às vezes nós estamos igualzinho Marta, tão afadigados com tantas coisas, e deixamos de precaver a nossa alma para o nosso Deus. E deixamos, às vezes, de valorizar essa graça, que é de graça, mas nós temos que entender, não é barata. Custou um alto preço, o preço de sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Por Ele, por Jesus Cristo, por Deus, não por mim e por você. Não foi derramado por Deus, não foi derramado por Jesus Cristo, mas foi derramado por mim e por você, porque Deus não precisava do derramamento de sangue. Jesus Cristo não precisava morrer na cruz do Calvário, mas eu e você precisavam. Isaías está falando disso: compra essa graça, compre, se alimenta desse pão, desse vinho, dessa água. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Que flui direto da presença Glória do nosso a Deus. Deus. Note bem isso, irmãos.
grava no coração, porque às vezes nós lemos esse versículo, que é um dos versículos que a gente quase sempre fala em todos os cultos. Mas às vezes nós não paramos para analisar o que o Senhor quer dizer através dessas palavras. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Versículo número 6. Aí o que ele fala? Versículo número 7. Deixa, olha só, é necessário deixar o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. E agora faz o quê? Converta-se ao Senhor, que compadece dele, e volta-te para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Então agora ele está falando de uma troca de roupa. Ele está falando de uma troca até mesmo de caráter. Agora nós temos que ter um caráter cristão. Ele está falando de um abandono das velhas práticas. Ele fala, deixa o perverso. Então é necessário nós abandonarmos algumas coisas em nossa vida, na nossa trajetória. Deixe para trás, irmão. Não relembre aquilo que ficou no passado, não. Não que eu era isso, que eu fazia isso, esquece isso. Agora você é a nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor, formado em Deus. Nós temos que entender que sempre que o Senhor nos dá a oportunidade, nós não podemos rejeitar a oportunidade de Deus em nossa vida. E hoje é noite de oportunidade que Deus está nos dando. Aleluia. Abandone coisas que Deus não quer que você leve na tua vida. Deixe para trás. O apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É necessário esquecer, é necessário abandonar e olhar para o alvo, que é o nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Ele está falando aqui, irmãos, abandona essas velhas práticas e se converta ao Senhor. Conversão, irmãos. A palavra diz converter, nós estamos indo numa direção. E que nós fazemos uma conversão, nós viramos para outro caminho. Se nós tomarmos aquele caminho, não agradava a Deus, era mal diante do Senhor. Agora nós precisamos sair daquele caminho e nos converter, nos convergir para outro caminho, o caminho de Deus, porque o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. Aleluia. Decisões essas que nós temos que tomar, que Deus não vai tomar por você. Decisões essas que eu tenho que tomar, porque existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque às vezes nós queremos deixar tudo com Deus, Deus faz tudo, mas nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, e sempre vou falar, e vou tornar a repetir, nós não entraremos no céu de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Abandona as coisas velhas. Não vou arrancar isso eu não consigo, não tem como. Tem como sim, em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Aleluia. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus que fala isso. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aí o texto fala, se converta ao Senhor. O que é se converter ao Senhor, irmãos? É o Senhor dirigir a nossa vida. Sabe isso? É o Senhor dirigir a nossa vida. Nem nós queremos dirigir ao Senhor, não, porque às vezes nós queremos ordenar ao Senhor. Senhor, faça isso que eu quero isso. Eu quero desse jeito. Às vezes o Senhor não faz, nós ficamos até de puto com Deus, né? Ô Senhor, eu ordenei, isso é o que não aconteceu. Não, o Senhor que vai dirigir a nossa vida. Nós temos que orar, clamar ao Senhor, com certeza, mas nós temos que orar e clamar ao Senhor com as motivações certas, as motivações dotadas pelo Espírito Santo de Deus, que habita no coração do convertido. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor não quer somente levantar de mão, faz parte, pode fazer parte, mas o Senhor quer um coração convertido ao nosso Deus. Por isso o profeta Isaías está falando para nós nessa noite: busca o Senhor enquanto se pode achar a oportunidade. Enquanto o Senhor está dando a oportunidade, tem jeito, pastor? Tem solução? Tem. Quando o Senhor estiver dando oportunidade, tem. Porque o dono da alma pode vir buscar a alma. O dono do futuro pode vir buscar a minha e a sua vida. O corpo vai para o pó. A palavra nos fala que para o pó nós sairemos, do pó nós voltaremos. Mas a alma pertence a Deus. Independente se são almas que vão para o céu ou almas que vão para o inferno, a ordenança é de Deus.
Porque Deus nunca perdeu o controle de nada. E Deus nunca perdeu uma alma. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Porque às vezes a palavra de Deus fala, mas os meus, sabe por quê? Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, assim diz o Senhor, não é isso? Porque às vezes nós queremos entender Deus com nossos pensamentos, falho, fraco, humano, frustrado, decepcionado, e queremos entender Deus com esses pensamentos. Não vamos entender Deus, porque o Senhor vem cá dizer os meus pensamentos, versículo de número 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos, diz o Senhor, aleluia. Não é o pastor que está falando, não é o pregador que está falando, não é somente o profeta que profetizou, não. A palavra está falando, diz o Senhor, que os seus pensamentos não são os meus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos. Louvado seja o nosso Deus. Então nós não temos que muitas vezes querer colocar caminhos que Deus não tem posto diante de nós como se Deus tivesse colocado. Eu costumo dizer que às vezes nós queremos colocar pensamentos de Deus no qual Deus não tem. Às vezes nós queremos colocar palavras de Deus no qual Deus não falou. Deus fala com a sua igreja, está falando desde o começo do culto, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Deus está falando nos louvores, Deus está falando na oportunidade, só basta nós estamos ligados que Deus está falando desde o começo do culto, Ele fala. Aleluia! Deus fala com a tua igreja, e essa noite é noite de despertamento para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele pode chegar em qualquer momento. Nós vemos a palavra das 10 virgens. A palavra fala que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. 5 estavam com essa lamparina cheia de azeite, e 5 deixou acabar o azeite, deixou acessar o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, mas estavam no mesmo posto de igreja, de virgem perante Deus. E a palavra de Deus fala que quando ele fechou a porta, aí vem a palavra que nós lemos, o primeiro versículo que nós lemos, ele fala, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Porque quando o Senhor fechou a porta, eles bateram na porta, mas o Senhor não abriu a porta. Porque o Senhor não abriu porque ele era ruim? Não, porque não preparou a sua alma para a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida do Senhor pode ser hoje, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. A vida do irmão, do Senhor pode ser hoje, pode ser agora, pode ser em qualquer momento. Ele não tardará, porque no momento de Deus, na hora de Deus, Ele virá. E é necessário nós estarmos vigilantes em relação a essa vida do Senhor. É necessário nós estarmos precavidos em relação à vida do Senhor, porque a qualquer momento o noivo virá. E Ele vai levar uma igreja que foi lavada e remida pelo teu sangue, uma noiva que está ataviada e que está com sua lamparina cheia de azeite, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, eu falo isso para nós, quando eu falo isso, eu falo para mim. A palavra de Deus fala para todo mundo. A palavra de Deus não fala somente para os irmãos, não fala para o pastor, fala para o pastor sim. Porque nós temos que orientar a nossa vida, que às vezes nós estamos carregando, às vezes, pecadinho de estimação. E não queremos largar esse pecadinho, não, que Deus não liga para isso. Deus liga sim. Sabe por que Deus liga? Porque Ele deu seu único filho a morrer por nós na cruz do Calvário. Ele fala, se converta ao Senhor. Se converta ao Senhor, porque no Senhor, irmãos, há descanso, no Senhor há morada, no Senhor há provisão, no Senhor há socorro bem presente em momento de angústia, no Senhor há proteção para a nossa alma e para a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, assim diz o Senhor. Os meus caminhos não são os teus caminhos, assim diz o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, louvado seja o nosso Deus, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E graças a Deus por isso, porque se o Senhor concedesse tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, nós já estaríamos mortos espiritualmente falando aqui nesta noite. Se o Senhor concedesse tudo aquilo que às vezes nós pedimos ao Senhor, às vezes o Senhor nos dá, não nos dá, nós ficamos frustrados, queremos fazer biquinho, mas é livramento de Deus. Aleluia. É livramento de Deus na nossa vida, e deixamos de agradecer a Deus pela provisão de Deus de mais um livramento.
Porque o Senhor está falando só, o céu é muito mais alto do que a terra. E os meus pensamentos são assim, muito mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos muito mais altos do que os vossos caminhos. A minha provisão é maior do que a sua provisão. O meu pedido, o meu querer é maior do que o seu querer. Louvado seja o nosso Deus. Mas, irmãos, tentar entender e querer andar na provisão e na vontade de Deus não é fácil. É difícil, sim, mas, poxa, pastor, muitas vezes eu estou obedecendo a voz de Deus, fazendo a vontade de Deus, a tempestade se levanta, o vento começa a balançar o barco, mas, irmãos, isso não é sinônimo de que Deus não está no barco, não, Ele está no barco. Quando o Senhor ordena aquele discípulo atravessar o barco para o outro lado, eles obedeceram a ordem do Senhor, e obedecendo a voz do Senhor, chegou a tempestade no barco. Mas o Senhor levantou e falou: aquieta! E eles ficaram admirados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É esse Senhor que você serve, que o Senhor está sendo essa noite. Aleluia, Deus. É esse Senhor que tem provido na minha vida, na tua vida, na minha história e na tua história. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Se você está de pé, você é um milagre do Senhor. Você é uma provisão do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Os céus são mais altos do que a terra. Os meus caminhos são maiores do que o seu caminho. O céu está muito distante de nós. Versículo 10, porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão aos que comem. Assim, olha só, irmão, presta atenção. O Senhor está falando que Ele manda provisão que vem do céu. Irmãos, quem manda chuva é Deus, não é meteorologia, não é um índio fazendo uma dança, não é um feiticeiro, não. É Deus que manda a chuva do céu, é Deus que manda a neve, o orvalho, é Deus que manda o sol, é Deus que fez a noite, que fez o dia, que Deus criou. É Deus, entenda isso. E Ele está falando isso, ó. Eu estou provendo para vocês chuva, eu estou provendo neve, eu estou provendo todas as coisas para você. E Ele está falando na mesma provisão que Ele fala de um sustento material, Ele fala também que Ele manda uma provisão de um sustento espiritual. Sabe por quê? Que Ele fala que Ele manda a sua palavra, versículo, para nós fecharmos, Ele manda a sua palavra, versículo número 11, Ele fala: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Louvado seja o nosso Deus. Não é naquilo que o pastor designou, não. Aquilo que Deus designou. Às vezes nós pregamos e às vezes falamos com algum parente nosso, até mesmo do Evangelho, da palavra de Deus, e essa pessoa não se converte, e às vezes até mesmo rejeita o Evangelho. Mas a palavra de Deus está falando que a palavra de Deus ela tem efeito no qual é enviada, naquilo que apraz a Deus. E nós entendemos que aquela palavra que foi enviada, ainda que não fez efeito neste momento, mas no momento de Deus vai acontecer. Aleluia. No momento de Deus, a semente vai germinar, porque Deus tem poder sobre a palavra. Louvado seja o nosso Deus. O pregador não tem poder sobre a palavra, mas Deus tem poder sobre a palavra. Deus tem compromisso com aquilo que Ele envia. Deus tem compromisso com aquilo que Ele designa, porque todos os desígnios estão na mão do Deus da glória. Louvado seja o nosso Deus. Não se frustre quando você pregar o Evangelho. Poxa, pastor, meu esposo não se converte, a minha esposa não se converte, meu filho não se converte. Continue pregando, porque nós entendemos que um vai plantar a semente, o outro vai regar, mas quem vai dar o crescimento é o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Não desista de uma alma. Poxa, pastor, o senhor está falando com isso? Não desista de uma alma, não desiste de uma alma, porque uma alma tem valor para Deus. Não desiste de uma alma, não desiste de uma vida, porque tem muito valor para o nosso Deus. E Deus tem todos os desígnios na tua palavra, Deus tem todo o poder na tua palavra. Como eu falei no começo, nós olhamos para onde que Deus nos criou. Muitos estão aqui nessa noite de projeto falido, à mercê da sociedade.
criticado muitas vezes, rejeitado, visto com maus olhos, mas o Senhor, vinde, e comprai sem dinheiro pão, vinho, água, vinde e comprai, louvado seja o nosso Deus. Irmãos, não desistam de ninguém, não desistam de vida, não desistam de alma. Pregue o Evangelho. Os desígnios vêm de Deus, sim, mas a palavra de Deus nos fala que quando Ele nos chamou para ser embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Você é o embaixador de Cristo. Não é somente o pastor, não é somente a liderança, não é somente o dirigente do culto, não. Você é o embaixador de Cristo. Para onde você passar, você pode pregar o Evangelho. Para onde você passar, pode pregar a palavra de Deus, porque Deus te usa com poder e glória. Deus usa a sua vida tanto como usa a minha vida. Deus tem poder sobre a tua vida, como tem poder sobre a minha vida. Louvado seja o nosso Deus. E eu creio, louvado seja Deus, eu creio que Deus, através da sua vida, ainda vai salvar muitas almas em nome de Jesus. Através da tua pregação, você vai salvar muitas almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas vezes nós podemos entrar aqui nessa noite, irmãos, até mesmo já sem força, né? E às vezes decidido abandonar aquele projeto, largar tudo, parar. Mas o Senhor que estabelece, o Senhor que levanta, o Senhor que edifica a casa, o Senhor que constrói a casa, o Senhor que vigia a cidade, Ele está aqui nessa noite vigiando pela nossa vida. Glória a Deus. Ele está aqui nessa noite vigiando pelo seu ministério e pelo meu ministério. Louvado seja nosso Deus. Por isso não desista daquilo que Deus colocou na tua mão. Honra aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Honra aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Se você é um intercessor, interceda pela igreja, interceda pelo nosso ministério, interceda pelos doentes, interceda pelos cativos, mas interceda em nome de Jesus Cristo. Se você é um pregador, pregue a palavra de Deus. Se você é aquele que louva o Senhor, louve para a glória de Deus. Mas aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, não desista disso. Não deixa que o inimigo venha arrancar isso da sua mão. Louvado seja o nosso Deus. Busca o Senhor enquanto pode se achar. Invoca Ele quando está perto. Às vezes nós estamos sentindo que estamos nos afogando. E o Senhor fala, me busca, clama que eu estou perto. Aleluia. É só chamar que eu estou perto. Louvado seja o nosso Deus. E com certeza você não se afogará. Louvado seja o nosso Deus. Converta-se, aleluia, ao Senhor. Deixa o perverso do mau caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e se compadece dele e volta-se para ele. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Irmão, a gente vai tentar pela ceia para não nos estendermos muito horário nessa noite. Que o Senhor nessa noite, através dessa palavra, possa estabelecer na vida de cada irmão nesta noite.